Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, acabei de assistir um documentário aqui pela Netflix. Não vou entrar em detalhes exatamente sobre o que eu estava assistindo, mas basicamente se resumia a um cara que tinha acesso a algum tipo de conhecimento que deveria permanecer oculto para a maioria, oculto para a massa, e ele começou a divulgar, as suas experiências, a sua mensagem, e posteriormente a história dele é pública. Ele foi acusado de pedofilia infantil. Encontraram fotos de crianças no computador pessoal dele, e é algo muito grave. Lá nos Estados Unidos tem uma legislação pesada a respeito disso. E aí eu pensei na hora, esse cara aí, com todo esse conhecimento, com toda essa experiência que ele tem, a mensagem que ele passa, de repente está envolvido com pedofilia infantil. Uma vez que você se encontra com esse tipo de acusação, sua vida praticamente se destrói, cara. Ainda mais se você tem algum tipo de intenção de mensagem pública, de falar com a massa. Porque esse tipo de acusação destrói a sua credibilidade. Não é só um enrosco judicial, prisão, a questão pessoal sua que fica prejudicada. Você, com a sua mensagem, perde o poder que você tinha, o impacto. Porque o seu personagem ali, a sua pessoa, não passa mais aquela sensação de confiança. As pessoas desconfiam, as pessoas não sentem mais segurança em você. Então elas passam a não acreditar em você. Acho que a pior parte desse tipo de acusação contra uma pessoa é quando ela tem alguma coisa de boa, alguma coisa boa para passar para outras pessoas e ela é prejudicada nisso. Por que eu estou falando isso? Porque nessa sequência, nesses últimos dias, eu vi um monte de operações envolvendo a Polícia Federal prendendo pedófilos. E aí eles divulgam isso na TV, naqueles jornais sensacionalistas, em sites, em blogs, e publicam aí pra massa. Olha, tá vendo? Fulano foi preso numa operação contra a pedofilia. Esse cara foi preso. Sabe? Eles vão passando isso pra massa. E eu fico pensando na história individual de cada uma dessas pessoas. Por quê? Porque às vezes eu estou prestando atenção nesses caras que são presos, procurando alguma coisa que se adapte às minhas convicções, de que uma boa parte do cara que paga de moralista, de ético, de cidadão de bem para você hoje, é um puta de um hipócrita, um criminoso. Isso se confirma quando eles são presos ou envolvidos em denúncias de crimes dos quais ele diz que combatia. Então é comum hoje você ver um cidadão de bem, de repente ter a sua máscara derrubada porque ele falava contra a corrupção e era um corrupto. O cara falava tanto de moralidade e ética, e é preso com pornografia infantil no seu computador. E as acusações são pesadas, elas são intrincadas, porque falam de uma rede de pedofilia muito complexa. Você hoje, se você pegar a sua internet aí, abrir o Google aí, se você tentar acessar pornografia infantil, você vai ver que é quase que impossível. Os filtros de segurança, a censura, e o que você sabe de internet, sabendo que pode ser rastreado, que pode ser pego, te impedem de fazer isso tão facilmente, tão livremente. Eu não estou falando dos freios éticos e morais de cada um, que eu acho que as pessoas devem ter. Eu mesmo sou preocupado com isso, galera. Eu não gosto muito de quem mexe com essa questão de pedofilia e tal. Puta, eu já tenho é como se fosse um nojo, é como se fosse uma reação instintiva de defesa. Não tolerar esse tipo de gente. Assim como não tolero estuprador, assim como não tolero bandido covarde. Então, cara, eu não gosto naturalmente, mas é meu isso daí. E as minhas reações são meio desproporcionais nesse ponto. Mas, observando a maioria, a massa dessas pessoas envolvidas nesses processos, você não fica sabendo detalhes da vida pessoal de alguns. Ou pelo menos da grande maioria. Na verdade, você fica sabendo sim detalhes de alguns desses que se adaptam ao seu discurso. Então é normal você ver o cara que falava a favor do Bolsonaro ser preso por pedofilia, por corrupção, por crime de estelionato. E aí você vem aqui e pode fazer um vídeo para divulgar, como eu já tenho planos de futuramente fazer, mostrar para você a máscara do cidadão de bem que ajudou a eleger esse atual governo e na verdade é um puta de um criminoso, bandido, safado. Não é nada daquilo que ele pregava. Só que olhando um pouquinho mais atentamente a respeito disso,
Quando acontecem essas operações, são 50 pessoas presas, 500 pessoas presas. Operação policial, né, envolvendo não sei quantos policiais em todos os estados do Brasil. E aí um monte de gente vai preso nisso, porque a Polícia Federal conseguiu rastrear uma rede de pedofilia. A notícia é sempre desse ponto, né? É padrão a forma como ela é divulgada para a massa. E isso já causa rejeição natural de quem está assistindo. Ninguém aceita pedofilia, estupro, crimes comuns aí, covardes contra a massa. Então se você fala isso de uma pessoa, você acabou com a vida dela. Você já tem uma justificativa legítima para punir aquela pessoa a partir de então, porque a sociedade cobra isso. Nem importa se você tem provas ou se você vai comprovar perante o juízo, né, aquilo tudo que você acusou a pessoa. Né, a divulgação daquela notícia já destruiu aquela pessoa. Ainda mais quando tem nesse caso aquilo que eu falei para você. Essa pessoa tem um trabalho, né, junto à sociedade, né, e está incomodando algumas pessoas. E esse trabalho é passar uma mensagem, uma experiência para a massa que é contrária às intenções do Estado, por exemplo. Você vai notar que durante esses últimos anos é comum nos Estados Unidos e na Europa pessoas, né, que são públicas e têm algum tipo de envolvimento, né, com ações subversivas, digamos assim, né, e de repente elas são incriminadas em condições meio suspeitas, como essas redes de pedofilia, ou são acusados de assédio sexual, acusados de estupro. Grandes personalidades, né, do mundo público aí passam por esse tipo de coisa. Isso prejudica a imagem deles. Muito mais do que uma pessoa comum. Porque são pessoas públicas com mensagens para a massa. Elas têm influência sobre milhões de outras. Então você atacar essa credibilidade dela, esse alcance dela, é essencial para calar, para censurar. E eu fiquei notando que vários, né, desses símbolos de reação, de resistência contra o sistema, passaram pelo mesmo tipo de acusação. Se eu não me engano, galera, acho que aquele Edward Snowden passou por um processo semelhante. Aquela galera do Wikileaks, que estava ali por trás, também sofreram com processos do tipo. Alguns são divulgados, outros são sigilosos, mas de qualquer forma a pessoa é tirada, né, da sua posição de acesso ao público. E eu fiquei notando que outras pessoas em outras situações também se envolveram ou foram envolvidas em acusações do tipo. Você já viu que ela é muito eficiente para censurar ou para coagir, né, algumas pessoas. Mas como que você pode ser envolvido nisso de repente? Porque, cara, é a internet. Eu acho que o ponto-chave aqui é a internet. Essas redes de pedofilia do quais muitos brasileiros hoje são acusados, ou mesmo no exterior, né, ela meio que é facilitada pelo acesso à internet. Mas, cara, rede de pedofilia, né, por exemplo, não é tão simples assim. A pessoa tem que ter algum tipo de conhecimento com Deep Web, e eu vou falar para vocês, é complicado trabalhar na Deep Web. Esse negócio de Darknet, que veio à tona agora, com os moleques do Ataque em Suzano, que estavam ali no 4chan ali e tal, né, no Dogolachan, né, não é tão simples assim como parece, galera. É fácil você divulgar isso, né, para a massa, e a massa fala assim, eu não tenho acesso, então não tem nem como saber. Mas quem tem interesse no assunto sabe que não é tão simples trabalhar nessa sintonia aí, de Deep Web, Darknet. Não é tão simples. E essa rede de pedofilia funciona ali. Eu acredito que pessoas que estão envolvidas em pedofilia, né, tentam se ocultar, né, dessa forma. Não ficam em espaços públicos, né, com álbum de foto de criança pelada. Né, mas eu acho que na internet ele tem uma facilidade de se ocultar pelo anonimato, IP, coisas do tipo que ele sabe trabalhar. Né, então eles criam essas redes lá, né, para comercializar fotos, vídeos. Existe um mercado negro aí de pedofilia, sim. No mundo existe isso, sim. Acredito. Mas é muita coisa. É muita coisa. O mercado parece que ele é muito maior do que parece, como a polícia divulga. Muitas vezes nem se comprovam boa parte das acusações. E eu pesquisei um pouco mais sobre o assunto, e eu vi que algumas pessoas levantaram a hipótese, já tempos atrás, não é de agora, tempos atrás, levantaram a hipótese de que quem trabalha o sistema, né, e controla a internet, né, por consequência, né, tem como te incriminar com esse tipo de conduta. Tem como, através de um vírus ou uma invasão, né, do seu sistema, né, da sua conta pessoal, ou, né, simular que você acessou isso ou aquilo, ele tem como te incriminar virtualmente com isso.
E uma vez que a polícia chega na sua casa, prende o seu computador, já sabendo, de acordo com a investigação deles, que você tinha acesso àquilo, de repente eles vêm e apresentam, né, para o delegado, para o juiz ou até para a mídia, que você tinha fotos de criança, né, no seu computador lá, com o intuito de pedofilia. Como que você vai provar que não? Se você nem sabia que tinha isso no seu computador. Como que você vai provar que você não assediou uma garota numa situação passada atrás, que você nem se lembra, que simplesmente é a acusação dela e a palavra dela contra a sua? Como que uma garota que te acusa de estupro, né, por um interesse particular, muitas vezes, como que você vai dizer que não estuprou a mesma? Né? Porque a palavra dela, de repente, como acusação, tem um peso muito maior perante a sociedade do que a sua palavra negando ou a sua defesa dizendo que não fez. Funciona muito bem isso. E na internet a facilidade é ainda maior. Porque você não precisa de alguém especificamente te acusando, te apontando de assédio ou de estupro, por exemplo. Você pode simplesmente ter o seu computador invadido, ou a sua conta na internet invadida, e os caras podem simular isso com um programa, com um vírus. E aí, de repente, é só você ficar lá moscando, vacilando, e no melhor momento você será preso com uma acusação do tipo. Automaticamente a sua vida, né, vai ser prejudicada como um todo, e a sua função pública de transmissão de experiência e de mensagem está completamente comprometida. Você não tem mais a confiança do público que te acessava. E eu penso nisso por quê? Porque eu gosto muito, né, desse acesso ao público que eu tive aqui através da plataforma. Mesmo com todas as dificuldades, com a censura, a perseguição, né, as ameaças, a coação. E eu fiquei pensando a respeito disso, né, depois desse documentário, levantando, né, essa pequena pesquisa que eu fiz rápida na internet aí, de situações semelhantes, e eu vi que não é, né, uma coisa fora do normal, assim. Não é uma coisa assim, isso daí não acontece, é conspiração. É uma coisa comprovada. É uma coisa que é padrão do sistema. Se o sistema se incomodar com você, ele tem diversas formas de te eliminar, te calar, te censurar, te neutralizar. Você se torna uma ameaça para eles quando começa a atacá-los. Revelar a verdade e começa a fazer sentido para as pessoas que te escutam. Então você tem que ser, de alguma forma, né, calado. E aí tem esses mecanismos que eu notei para você. Simplesmente você pode ter alguma doença misteriosa, um câncer comum, né, entre celebridades aí, um câncer que matam pessoas, né, fora de suspeita, mas eram pessoas importantes. Né, jornalistas morrendo em acidentes. Também não é tão incomum assim. Né, pessoas envolvidas em casos de assassinato muito suspeitos. E muitas vezes os assassinos, quando são pegos, são suspeitos por si só. Lembra lá do MK Ultra, controle mental, coisas do tipo? E agora está mais fácil ainda você acusar uma pessoa, por exemplo, de pedofilia, né, virtual, através da internet, sendo que essa pessoa vai dizer que eu nunca fiz isso, eu nunca vi, eu nunca mexi com isso, não tenho interesse. Não, mas a gente tem aqui, a gente acessou o seu histórico e tal, tem fotos aqui ocultas, né, você está guardando em nuvem, você anda pela Deep Web, Darknet. Muitas vezes o cara nem tem, né, capacidade técnica de acessar Deep Web, Darknet, né, e participar de um mercado negro como esse. Eu acho muito suspeito e eu acho que o sistema faz isso com as pessoas. Eu não estou prevendo o futuro, mas não é tão incomum se de repente, né, uma pessoa que você gosta, né, e passa uma mensagem da hora para você, ela sofresse com esse tipo de coisa. Eu não estou falando de mim, né, porque eu tento me ocultar através da máscara e tal, mas isso aí para os caras do sistema é coisa simples. Né, rastrear meu IP, a minha conta, né, pelo YouTube. Recentemente eu não falei para vocês que eu sofri uma tentativa de hack, uma série de problemas, achando que tinha perdido a conta. Recuperei a conta, mas eu fiquei muito, cismado com isso. E aí eu vi o documentário e reforçou ainda mais uma tese que eu já tinha na cabeça de como o sistema pode neutralizar ameaças a eles. E penso, de repente eu estou saindo de casa, a minha paranoia com segurança se dá muito nisso, e uma tentativa de assalto meio esquisita, que não era assalto, o cara vem e me mata. Cara, eu estou sempre preparado para isso. Preparado inclusive para reagir. Mas de repente uma doença misteriosa, um câncer ou algo mais, um aneurisma, uma coisa mais, incomum ainda, me atinge e eu, né, simplesmente me calo. Tenho andado muito doente, muito debilitado ultimamente aí. Sempre fui um cara saudável, tranquilo, né, e agora, né, a minha imunidade está muito baixa, né, e eu não estou me sentindo, né, normal, né, no pleno, no 100%. Eu acho isso estranho, eu acho isso suspeito, cara.
Depois de tantos anos, eu vou começar a me debilitar no auge da minha forma física? Não, galera, pode parecer, e não é brincadeira, a galera fala que você é gordo e tal, por causa da papada, outro bagulho idiota. Mas não é, galera, eu sou forte, né? A constituição física minha é de questão forte, eu tenho um preparo físico, né, um pouquinho acima do da massa, né, pela minha questão da profissão, controlar também. Mesmo assim, eu não estou me sentindo plenamente, eu fico, pô, será que é assim que eles vão me atingir? Um aneurisma cerebral está sendo, né, manifestado através dessa minha dificuldade? Ou, sei lá, minha depressão e ansiedade chega a um ponto que eu apareço, né, suicidado? Ou um assalto na porta de casa, né, devido à minha profissão, à minha conduta de vida, né, ou, sei lá, uma vítima comum. Ou, de repente, eu posso ser atacado de outra forma, se eles não conseguirem me atingir dessas outras opções. O sistema tem diversas opções, diversas armas, diversos mecanismos para atingir você. E eu fiquei pensando, cara, não sou ninguém contra os caras. De verdade, eu não tenho como combater o sistema a esse nível. O máximo que eu posso fazer por vocês é tentar divulgar a minha mensagem, passar a minha experiência aqui de entendimento dos assuntos e tentar, quem sabe, criar algum tipo de dúvida na sua cabeça, tanto quanto eu tenho na minha, para te fazer pensar e repensar alguns pontos de vista, algumas notícias impostas, alguns questionamentos que você geralmente, né, ignora e deveria ter. Mas, cara, eu não sei, eu estou começando a notar que tem uma coisa ainda maior ainda, mais poderosa contra você individualmente, e que não dá para você simplesmente ser um herói da resistência, um herói do combate ao sistema e se sair bem no final. Então, é assim, galera. Mas quem faz, não faz com o intuito de monetização, de reconhecimento, de que, pô, vamos mudar o sistema. Não. A minha intenção aqui, pelo menos a minha condição pessoal, é de individualmente acessar algumas pessoas aí, criar outros cidadãos X por aí. Por isso que eu nunca tenho a intenção de revelar minha verdadeira face, não quero virar celebridade na internet. Por isso que, cara, se dane a monetização do YouTube, não ganho nada falando esses assuntos que eu abordo, principalmente política, que é o assunto mais desmonetizado da plataforma. Por isso que eu não tenho intuito ou intenção, de ser um novo político que vai aparecer no sistema aí e vou ganhar com esse discursinho que eu apresento para vocês, que seria só uma hipocrisia minha para conquistar a massa, populismo, a questão da conspiração e tal. Não, não é nada disso, cara. O que eu quero passar para vocês é a mensagem das coisas que eu imagino aqui, que eu acho que vocês deveriam saber. Beleza? Mas fique esperto com o sistema, cara. O sistema sabe te pegar. Ele sabe te alcançar, ele sabe te identificar e sabe o que fazer com você. Na melhor hora. Valeu.